Amados irmãos, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz, com a graça, com a misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que Deus nos ilumine, para a gente continuar nossa caminhada pelo livro de Isaías, profeta Isaías. Ó Pai do céu, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade que temos aqui com o teu povo reunido, o teu Israel de Deus, aqui representada a casa de Israel, ou seja, os gentios. Estamos todos reunidos por baixo do teu santo nome, circuncidados no coração, entendidos pela tua palavra, que também o Senhor nos alcançou com as brasas do teu altar para santificar e testificar a nossa língua, a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, fazendo de nós todo o nosso corpo consagrado a ti. Que o Senhor perdoe as nossas transgressões, os nossos pecados, aquilo que em nós é considerado iniquidade por parte do Senhor. Ajuda, Senhor, que a gente possa mudar aquilo que a gente não consegue mudar sozinho. Mas perdoa os nossos pecados. Perdoa a igreja brasileira dos seus pecados, da sua iniquidade. Purifica, traz santidade para essa igreja. Que ela possa ser luz no mundo, sal da terra. Que essa igreja brasileira comece aqui pelo Betel do Lago, como um exemplo vivo de fé, de testemunho, de vitória, que o Senhor nos dá e nos garante através da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, então, continuando esse bloco de Isaías, que vai do capítulo 43 até o 47, a gente tem praticamente uma continuidade dos capítulos anteriores, só que a gente vai perceber essa revelação de Deus acerca principalmente do amor dele para com o seu povo. Esse amor de Deus, ele é sempre contrastado ou colocado em contraponto com o amor do seu povo pelos ídolos, Então, como uma espécie de antagonismo. E é por isso que Isaías, praticamente ali de 40 até 47, vai focar tanto nessa questão da idolatria. Por que será que Deus não se conforma com a idolatria? E no capítulo anterior, no domingo passado, a gente trabalhou a identidade do servo do Senhor. Não sei se os irmãos estão lembrados quais são as características do servo do Senhor. E, justamente, o servo do Senhor é aquele que reconhece quais são as características do seu Senhor, o seu Salvador. E para a gente entender essas características de quem é Deus, a gente tem que passar pelo crivo da palavra dele, entendendo que ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente, e jamais a gente vai conseguir sintetizar, resumir, ou expressar alguma imagem dele que não seja a imagem de Cristo Jesus, seu Filho. E mesmo essa imagem de Cristo Jesus, seu Filho, a gente não consegue fazer por meio de mãos humanas. Tamanha é a honra, a santidade, o caráter, a benignidade, o amor e a justiça, que também é fogo consumidor, do próprio Filho, que é o Senhor dos Exércitos. Jesus muitas vezes fala que ele não veio para trazer a paz, lá em Mateus ele fala que ele veio para trazer a espada. Muita gente às vezes fica um pouco constrangida e preocupada, o que será que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Mas a ideia principal é que por temor e por amor ao nome dele, muitos de nós passaríamos por provação, por tribulação, muitos de nós passaríamos pela espada. Quando o Senhor Jesus aparece para o apóstolo João, através do livro da Revelação, o Apocalipse, uma das coisas que a gente percebe é que da boca dele, Jesus está numa percepção de glória, com os cabelos brancos como a neve, os olhos como de chamas de fogo. Da boca dele sai uma espada de 2 gumes. Essa espada não é mais aquela espada de Hebreus 4:12, que simboliza a palavra para discernir os pensamentos e intenções do coração, somente para a salvação, Ali aquela espada já representa também aquela espada que corta, aquela espada que
vai separar o que é joio do que é trigo, aquela espada que promove a ceifa, a espada da justiça. E Jesus, ele traz essa espada também. Jesus também é juiz, ele é quem traz o juízo. No capítulo 42, a gente trabalhou que, por determinadas vezes, o servo do Senhor, ele tem tipologias, né? Então, Nabucodonosor, ele é um dos personagens interessantes que aparece no profeta Daniel e também é referido no profeta Jeremias, que ele tanto tem uma tipologia de anticristo, quando a gente analisa a figura de Nabucodonosor no início do livro de Daniel, como também ele tem uma tipologia de servo do Senhor, quando ele é humilhado, ele se rende ao senhorio de Deus. E a última referência que o profeta Daniel faz de Nabucodonosor já é uma espécie de carta de Nabucodonosor a todas as nações, mostrando o senhorio de Deus. E o profeta Jeremias também fala que Nabucodonosor, ele tinha sim, em determinado momento, sido considerado servo do Senhor. Isaías 42 e até 47 vai trazer a figura de Ciro como imperador persa, também como juiz, como aquele que tem a espada e que faz justiça, trazendo o juízo em cima, ou deixando subjugada o Império Babilônico, né? Ciro, que era um representante do Império Medo-Persa. Então, para a gente entender o Senhor, a gente tem que entender o Senhor nessas duas vertentes, onde Ele é Salvador, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é misericordioso, mas Ele também é juiz, Ele também traz a espada, e Ele é o autor e consumidor de todas as coisas. Por que a gente está retomando essa introdução? Para que a gente possa entender, no capítulo 43, que esse Senhor, que foi considerado também aquele que chama o seu servo principal, que tem a representação passando por principalmente Ciro, no capítulo 42, e tendo a sua expressão máxima, né, de tipologia em Cristo Jesus, não só como tipo, mas a realidade, a consolidação do servo é finalmente em Cristo Jesus. Se Isaías 42 trabalha muita perspectiva do servo, daquele que traz o servo do Senhor à existência, de quais são as características do servo de Deus, Isaías 43 vai trabalhar pelo menos 5 evidências do amor de Deus pelo seu povo. Então, se a gente fosse dar um título para Isaías 43, e aqui eu pego emprestado a referência de um comentarista brasileiro, que eu gosto muito, que é o professor Itamir Neves, ele destaca as evidências do amor de Deus para com seu povo e a sua palavra. Talvez esse fosse o título e a expressão mais importante desse capítulo 43. Porque se Deus ele chama um povo para ser o seu servo e tem a sua referência como Jesus, o principal servo dos servos, que é o mesmo Senhor dos senhores, aqui a gente vai ter a referência de como esse Senhor, né, já que ele já deu as características de quem são os servos, de como é que esse servo deve agir, de como esse Senhor, ele é amoroso, benigno, e ele traz o seu povo para si, né, com 5 evidências de um grande amor desse Deus por esse povo, sabendo que esse povo é aquele povo que Deus quer que sejam os seus servos. Então, a primeira referência das 5 evidências do amor de Deus, a gente vai tomar dos versos 1 até o verso 7, onde a primeira evidência dessas 5 são a capacidade, ou pelo menos seria a capacidade de reunião que Deus tem e permite a todos os povos dispersos, né, desse povo de serem reunidos novamente num só povo, em Cristo Jesus, no Messias que haveria de vir. Então, essa capacidade de reunir o seu povo, a reunião que Ele, Deus, faz dos povos dispersos, é a primeira evidência do amor de Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor por meio de Isaías, no capítulo 43. A versão que eu tenho agora comigo é a versão, eu preferi a Almeida Corrigida Fiel, porque eu queria pegar alguns nomes e alguns dados que eu achei importante. Diz assim:
Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em seu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Então, dos versos 1 ao verso 7, o que a gente tem é essa percepção de uma realidade onde esse Senhor, Ele é capaz de reunir todos aqueles que são os teus servos, através de um servo que Ele criou, de um servo que Ele formou, chamado de Jacó, ou também de Israel. Aqui existe uma espécie de paralelismo no verso 1, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. A gente percebe que são expressões semelhantes. Ora, criar e formar parecem sinônimos, né? Assim como Jacó e Israel estão se referindo à mesma pessoa. A ideia do texto aqui é reforçar essa capacidade de entendimento de que quem criou, quem formou Israel, né, e Jacó foi o próprio Deus, foi o Senhor. Então, assim diz aquele que te deu a existência. É interessante que Jacó vai ter o seu nome transformado em Israel. Aqui parece que é interessante que talvez o paralelismo ele tenha um sentido de complexidade que está em sequência. Veja só, primeiro Deus cria Jacó, e Jacó é uma representação de toda Israel, de Deus. Só que assim como ele está criando ou dando nascimento àquele Jacó, né, da Bíblia, a gente vai pegar da linhagem, né, de Abraão, Isaac e Jacó, a gente sabe que Jacó, quando ele passa pelo val do Jaboque, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, que talvez para muitos ali fosse uma cristofania, e quando naquela espécie de embate, de uma luta corporal, que provavelmente não era de pontapés nem de soco, mas talvez numa espécie de embate, de onde um está empurrando o outro e tentando passar aquele val e querendo continuar a caminhada, o anjo do Senhor precisa deslocar a coxa de Jacó, e Jacó entende que aquilo ali é alguma coisa muito diferente, que ali talvez fosse uma representação do próprio Deus, que ele tinha um contato mais pessoal, que ele sonhou e teve a visão da escada de anjos subindo e descendo. Nesse Deus, ele pede, né, que para esse anjo do Senhor, essa teofania, que diga quem era ele, né, e ele acaba, o anjo acaba mudando o nome, né, de Jacó para Israel. Ou seja, parece que essa formação de Jacó em Israel é algo que leva um tempo, e é o próprio Deus conduzindo essa transformação. Primeiro ele cria, assim como ele criou Jacó, depois ele transforma Jacó em Israel. Primeiro ele cria aquele povo, tira do nada, e depois ele forma uma nação através daquele povo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando a gente vai estudar do verso 1 ao verso 7, a reunião que Deus dá para todos os povos, Ele está chamando todos os povos da terra através de Israel, de Jacó. Jacó, ou Israel, é a noiva do Cordeiro, é a esposa de Deus, de Jeová, ou de Yahvé, é o corpo de Cristo. Eles são ligados como se fosse num matrimônio. Jacó
é o servo do Senhor, o Deus que criou esse Jacó, transformou ou formou em Israel, diz para esse povo: eu estou te chamando pelo teu nome, tu és meu, é propriedade minha. Quando passares pelas dificuldades, pelas águas, eu estarei contigo. Se for pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás. Ou seja, Deus primeiramente dá uma garantia de que esse povo não é qualquer povo. Prestem bem atenção. A garantia que Deus dá de que Ele é capaz de reunir os povos e nações que são chamadas por Jacó e por Israel, é a garantia de ser chamado pelo nome que Ele deu, que Ele formou e que se tornou propriedade dele. Então Deus dá essa garantia chamando pelo nome, é como se fosse um chamado pelo nome próprio, envolve intimidade, pessoalidade, relacionamento. Em segundo lugar, Deus ele não só chama pelo nome, ele não só dá essa ideia de intimidade, pessoalidade, relacionamento, mas ele também fala que ele passa junto com eles. Não sei se os irmãos lembram, né? Mas a frase que o pastor sempre gosta de colocar na igreja, né? O Senhor Jesus diz para os seus discípulos: eis que estou convosco, né? Até a consumação dos séculos, todos os dias. Deus está junto, e aqui é a mesma coisa. No verso 2: quando vocês passarem pelas águas, estarei contigo. Quando for pelos rios, o rio não vai te submergir. Isso é uma clara referência àquela passagem de Moisés no mar, quando ergueram-se aquelas paredes como colunas de água, e o povo do faraó, né, e o faraó e suas carruagens ficaram submersos. Mas o povo de Deus, o povo em que Deus tem uma aliança, esse povo, ele não passa submerso, ele passa a pés enxutos. Se vier fogo, se vier tribulação de fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. A gente percebe em alguns momentos, por exemplo, mais adiante no livro do profeta Daniel, né, e Daniel é posterior, o que acontece é que aqueles 3 amigos são condenados pelo próprio Nabucodonosor, aí sim ele, ainda antes da conversão dele como uma tipologia do anticristo, a entrar numa fornalha ardente, e quando ele está naquela fornalha ardente, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aparece uma quarta pessoa lá. Quem é aquela quarta pessoa que já falava lá em Isaías, né, muitos e muitos anos antes: se vocês passarem pelo fogo, não queimarão. E aí eu fico perguntando, será que os 3 amigos de Daniel, que já conheciam Isaías, que provavelmente tinham lido Isaías, lembraram dessa passagem quando eles foram jogados na chama ardente por Nabucodonosor? Ou seja, Deus chama pelo nome, tem um relacionamento de intimidade espiritual, e ainda passa em todas as tribulações que o seu povo passar, Deus passa em sua companhia, como uma companhia protetora, desde que o próprio Senhor esteja em aliança plena. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Uma outra característica, então, se a gente falou dessa formação de garantia, de companhia protetora, uma outra característica dessa reunião de Deus, né, como evidência do amor dele, é a demonstração de o quanto esse povo é precioso aos olhos. Ele é tão precioso aos olhos de Deus que esse povo foi honrado. Como que este povo foi honrado? Pela própria presença de Deus, pelo próprio ensinamento de como Deus era, através de ilustrações e figuras como o próprio tabernáculo, a presença da coluna de fogo que esquentava o povo no deserto, na caminhada de Moisés, a presença da nuvem que aplacava o calor durante o tempo de sol e de calor no deserto. Em todo momento que esse povo peregrinava no deserto, junto com Moisés,
Deus honrava esse povo, mostrando quem ele era, mostrando a companhia dele, tentando trazer elementos figurados e tipológicos para que aquele povo tivesse uma comunhão. Isso Paulo vai trabalhar em Romanos, né, a partir do capítulo 8, 9, 10 até 11, mostrando assim que, em certo sentido, ele se entristecia porque os judeus não tinham convertido, a grande maioria do povo que havia se convertido era gentílico, e parecia que, se é pela graça, qual é a vantagem de ser judeu, então? Em determinados momentos, Paulo vai trazer isso. E uma das coisas que Paulo vai utilizar para tentar reavivar essa chama dos judeus é mostrar como que os judeus foram honrados com a presença de Deus, com o ensinamento das leis, o decálogo, os 10 mandamentos. E aqui a gente relembra Isaías: foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Que amor que é esse? É um amor que custa caro, é um amor que é precioso, um amor que faz com que o próprio Deus dê o seu único Filho verdadeiro, que é a essência da sua essência, que é Deus, que é Jesus Cristo, por amor desse povo. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Muitos dos povos, muitos dos homens foram aniquilados para que Deus pudesse dar uma relevância, uma proeminência desse reino de Israel, da antiga aliança, para que aquele povo tivesse sempre uma espécie de luzeiro, onde as nações ao redor, olhando para Israel, pudessem querer ser aliançadas e quisessem reconhecer esse Deus como o Deus delas, e que essas nações pudessem abandonar também a sua idolatria. Mas o que acontece é que, ao longo da história, a gente entende que esse povo ele se declina, entra em apostasia. Apesar disso, o plano de Deus nunca é frustrado. O que ele faz é semear os judeus e semear os gentios por todo o planeta Terra, para que, na nova aliança com Cristo Jesus, ambos pudessem ser parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, através dessa nova aliança, que não vai ser mais pela circuncisão da carne, mas pela circuncisão do coração. E isso Paulo vai relembrar muito em Romanos e também nas outras cartas. Não temas, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Ora, Deus não está falando que vai trazer só o povo judeu da Babilônia, e também não é só sobre os judeus que foram dispersos lá pelo general Tito em 70 depois de Cristo, e depois Deus reúne em 1948 para a formação de Israel. Não se trata só dos judeus. Quando Tiago está falando sobre a carta de Tiago, e ela é endereçada não só aos judeus, mas aos de perto e aos de longe. Daniel, quando ora, após a revelação do anjo Gabriel, não está orando só sobre o povo dele, Reino do Sul, que estava para ser escravizado, né, ou já era, perdão, escravo na Babilônia, ou pelo menos um povo exilado na Babilônia. Daniel ora pelos povos de longe. Esses povos de longe são aquelas 10 tribos que foram espalhadas pelo Império Assírio e que dão origem aos gentios. Essa é a grande revelação que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro têm, de que os gentios eles representavam o reino do norte, os gentios representavam a casa de Israel, enquanto os judeus representavam a casa de Judá, desde quando teve a divisão dos povos. E é interessante que, se esse texto de Isaías, até o verso 7, se referissem apenas aos judeus, dificilmente a gente conseguiria interpretar corretamente o verso 7, porque diz assim: não temas, porque eu estou contigo, trarei a tua descendência, né, desde o Oriente, Ocidente, Norte, Sul. Verso 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e eu os formei, e também eu os fiz. Quem são todos os que são chamados pelo nome de Deus, se não são aqueles que são os cristãos,
né, um tipo de Cristo, né, que é o Messias, o Salvador. Esses que são chamados pelo nome de Deus começam desde a antiga aliança, que creram no Messias que haveria de vir, e vai até o tempo do fim, até Jesus voltar, né? Até a última conversão antes da volta de Cristo Jesus. Deus reúne seu povo até o tempo do fim. Então, dos versos 1 até o verso 7, do 1 até o 7, a gente tem várias características que falam acerca de uma só evidência do amor de Deus, que é a capacidade dele reunir todos os povos dispersos pelo mundo inteiro, né? Pelos continentes. A segunda característica, ou a segunda evidência do amor de Deus, que vai do verso 8 até o verso 13, nós temos a característica da salvação e que é feita através de suas testemunhas, os seus servos. Vamos ver. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça, e se diga, verdade é. Aqui, o que está mostrando é que o povo de Deus, uma expressiva parte do povo de Deus, ele tinha olhos, mas era cego. Tinha ouvidos, mas era surdo. Esses povos que tinham olhos e eram cegos, ou tinham ouvidos e eram surdos, juntamente com todas as outras nações, Deus chama como se fosse numa espécie de embate ou numa apresentação judicial, e que eles pudessem apresentar as suas justificativas, porque esse povo que é idólatra, e aí está a ideia, né, de ter olho e não conseguir enxergar, ser surdo e não conseguir ouvir, esse povo não tem nenhum ídolo que é capaz de anunciar as coisas novas, que é capaz de anunciar o futuro desde o início. Então apresentem as suas causas, né? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga a verdade é. Eles não têm, esse povo idólatra não tem como apresentar a sua demanda diante de Deus, porque eles não têm nenhum ídolo que seja como Deus, que anuncie a verdade. Aí, em contraposição a essa turma de povos idólatras, Deus diz assim: vós, é como se fosse, eu vou arriscar aqui, fazer uma palavra que eu estou acrescentando, é somente por um efeito de análise. Vós, porém, sois minhas testemunhas. Não tem esse porém, mas eu queria que os irmãos entendessem que aqui há uma espécie de contraposição. Vós sois minha testemunha, diz o Senhor, e meu servo, de novo, Jacó, a quem escolhi. O que é importante aqui? Os irmãos entenderem que testemunha e servo estão se referindo a quem? A Jacó. A quem? A Israel. Quem são as testemunhas? É o povo de Deus. É o Israel de Deus, aquele povo. Vós sois as minhas testemunhas, e aí você tem que já ligar, quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, quem é que aparece para Jesus? Moisés e Elias. No tempo do fim, no Apocalipse, né, no livro da Revelação, está falando sobre duas testemunhas. Quem é que são essas duas testemunhas? Muito possivelmente, tem a referência ali de Moisés e Elias. Será que é Moisés e Elias literalmente? Alguns irmãos acreditam que sim. Porém, aqueles que defendem que talvez as duas testemunhas sejam justamente a casa de Israel e a casa de Judá, juntas, formando um só Israel de Deus, entendem que aqui em Isaías você teria uma chave hermenêutica para poder entender quem são as testemunhas, aquelas duas oliveiras. Seria quem? O povo de Deus, o Israel de Deus, tanto os de perto quanto os de longe, tanto gentios quanto os judeus. E a palavra testemunhas aqui é repetida 3 vezes. Apresentem suas testemunhas para que justifiquem. Verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou. Olha a contraposição da idolatria. E depois de mim nenhum outro Deus haverá.
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Muito importante a característica ou evidência desse amor de Deus através da capacidade que Ele dá da salvação. Então, a salvação é essa evidência maior do amor de Deus que vai dos versos 8 até o verso 13, mostrando que para haver salvação tem que haver um Senhor que é Salvador, mas também tem que haver aqueles que são salvos. Quem é que são salvos? São os servos, e os servos são testemunhas. Aqui a expressão é no Antigo Testamento, em hebraico, mas no grego, koiné, quando a gente vai ver a palavra testemunha, nas referências das cartas e dos evangelhos, testemunhas em grego é marturel, da onde vem martírio. Por isso, Estevão era um testemunha de Cristo Jesus, e por ser testemunha, ele também foi martirizado. Vós sois minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a ser servos e ser testemunhas, mesmo que isso envolva dificuldades, aflições, sofrimentos, mesmo que a gente seja, em alguns casos, martirizados. A terceira característica do amor de Deus, ou terceira evidência do amor de Deus, que vai dos versos 14 até o verso 21, se dá através da realização de novos favores que Deus tem para o seu povo. Veja só como diz, verso 14: Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia e todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Então, a terceira característica são esses favores que Deus dá ao seu povo. E que favores são eles? Primeiro, Deus ele é capaz de cumprir a sua promessa, fazendo com que a justiça recaia contra os próprios inimigos dele. Em determinado momento, a Babilônia ela é utilizada como instrumento de Deus para aplicar juízo no seu povo. Muitos morreram, mas um remanescente foi exilado. E aquele remanescente que foi exilado, Deus estava tratando com ele. Quando a Babilônia se torna essa inimiga do Senhor, Deus manda um inimigo para essa Babilônia. Aqui que está o contexto do verso 14. Os caldeus, que eram os babilônicos, se vangloriavam de seus navios, e acaba que esses próprios navios eles se tornaram a sepultura desse povo. Num outro sentido, da mesma forma como Deus é capaz de organizar um inimigo a essa Babilônia cruel, Deus também é aquele que resgata o povo do Egito. E aqui, novamente, Deus faz menção a Moisés e aquele caminho que Deus está abrindo no meio do mar para o seu povo passar. Só que Deus fala, olha, eu estou falando isso daí, mas não fica pensando no passado, não. Atenta para as coisas novas, tem novos favores, novas coisas que eu vou fazer. Por quê? Num contexto imediato, histórico, quais eram as coisas novas? Era tirar aquele povo do cativeiro babilônico e voltar eles para a reconstrução de Jerusalém. Só que, olha como que a coisa é interessante. Se num contexto histórico parece ser a saída do exílio babilônico para voltar, reconstruir o templo, reconstruir e reedificar Jerusalém, olha só como Deus fala.
Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes também, porque porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu eleito. São linguagens simbólicas, mas existe uma forte tendência aqui a que Deus esteja se referindo isso daí para o tempo do fim. Ou seja, assim como aquele povo judeu ficou no cativeiro babilônico e Deus resgata ele da Babilônia para poder levar para a reedificação dessa Jerusalém, no tempo do fim, quando Jesus voltar para restaurar todos os reinos, toda a terra, nesse tempo que é um milênio literal, um milênio de reino de Deus, não somente espiritual, até a natureza dá testemunho de uma restauração. E aí a gente tem todo esse cenário de natureza, onde havia deserto, agora há mananciais, né? Até os animais estão glorificando a Deus. No quarto ponto, e para a gente terminar, seria só mais 2 pontos, que vai o quarto ponto do verso 22 ao 25 e o quinto ponto do verso 26 a 28, nós temos duas evidências a mais do amor de Deus. Primeira evidência, que vão dos versos, ou a quarta evidência, que vão dos versos 22 a 25, a cobertura que Deus dá pelos pecados do povo de Deus. E no quinto ponto, a justa disciplina que Deus aplica no seu povo. Então, nesse quarto ponto do verso 22 a 25, algumas expressões são emblemáticas. Diz assim o Senhor no capítulo 22, contudo, tu não invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te afatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Veja o cansaço de Deus com aquele povo. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Tem evidência maior do amor de Deus do que apagar os pecados de um povo que se cansou de Deus? Isso daqui é talvez uma das maiores evidências desse amor de Deus. E a última evidência desse amor é a capacidade de Deus disciplinar o seu povo. Porque se Deus não disciplinar o seu povo, se Deus não fizer o povo andar no deserto, a tendência natural do povo é apostasia. Diz assim em verso 26, faz-me lembrar, entremos juntos no juízo. Conta tu as tuas razões para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou, desde Adão, e teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e a Israel ao seu opróbrio. Deus ama um povo, Ele é capaz de apagar essas transgressões por amor dEle mesmo, e é capaz de não lembrar dos pecados desse povo, mas Ele só pode fazer isso quando o povo se arrepende de seus pecados. E para o povo arrepender de seus pecados, o povo tem que entrar em juízo, o povo tem que atravessar o deserto. Para terminar, então, com a conclusão, com a lição que a gente tira disso. E o professor Itamir Neves, quando vai fazer esse estudo, eu retiro dele aqui 2 lições, 2 perguntas importantes para o povo de Deus. Você e eu, será que a gente tem sentido que Deus é injusto conosco? Você e eu, será que nós temos a capacidade de confiar, e nós temos certeza do amor de Deus para conosco? Será que nesse Isaías 43, será que a gente consegue ficar mais claro, nas nossas mentes, que Deus tem pelo menos 5 motivos, 5 evidências de um grande amor que Ele tem por nós? Será que isso não é suficiente para que a gente tenha confiança e se sinta justificado pelo Senhor? E a conclusão final é essa, de que Deus te ama, Deus me ama, Deus ama o seu povo, muito mais do que, com certeza, você e eu merecemos. Glórias sejam dadas a Deus.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estudarmos a tua palavra, de compreendermos as duas casas de Israel através de Isaías, de compreendermos que o Senhor sempre teve um plano de salvação, partindo do seu povo, que compreendia aquele primeiro que o Senhor tomou para ser exemplo, mas também os gentios que deveriam ser aliançados, essas duas oliveiras que são uma única oliveira em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela obra da tua salvação, nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor teve amor por esse povo, enviou o seu único filho para poder morrer por amor de mim, por amor dos meus irmãos, sendo que verdadeiramente a gente não vale nada, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, perdoe o Brasil, perdoe a igreja brasileira, perdoe a igreja americana, perdoe a apostasia do mundo, Senhor. Nos ajude, pelo menos com o avivamento do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa, por amor da Tua própria palavra, por amor de Ti mesmo, o Senhor tenha um remanescente fiel em todos os 4 cantos do mundo. Faça do Brasil uma nação avivada, para que seja celeira espiritual do mundo. Envie missionários a todos os povos, línguas e nações. Assim nós clamamos com o temor da Tua palavra, com o entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecidos de todo o coração pelo perdão dos nossos pecados. Amém.